Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluias. Eu queria falar com vocês lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, amém? Consegue colocar? Colocou, pronto. Se você não tem Bíblia, você acompanha por aqui, tá bom? E todo mundo já achou? Tem um irmão ali procurando, deixa ela achar. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta. Então, porque se dizias: se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que saía de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o tinha feito. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de todo esse mal. Feche os teus olhos e curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos aprender mais de ti. Usa-me, Senhor, como canal de bênção. Fala, Senhor Jesus, com a tua igreja, Pai amado. Toca nos corações que aqui estão, Senhor Deus. Que nada que aconteça aqui seja para a glória do homem, mas que seja para a tua glória. Que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome venha a ser exaltado, que o Senhor cresça, que nós venhamos a aprender mais de ti. Ó Pai amado, eu te peço, Senhor Jesus, fala, Senhor Jesus, com o teu povo, e não despede o teu povo antes que o Senhor fale para eles o que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Lendo essa passagem, eu aprendo várias coisas com essa mulher. E uma das coisas que eu aprendo com essa mulher é que existia uma multidão que impedia que ela chegasse próximo a Jesus. Existia uma dificuldade, existia um desafio, existia uma batalha a ser enfrentada. E as mulheres que sofriam de fluxo de sangue nessa época, elas eram escanteadas, elas iam para um lugar onde ninguém poderia chegar perto, porque elas eram conhecidas como pessoas infectas, pessoas que não poderiam estar na convivência das outras pessoas. E aí, essa mulher, ela tinha essa multidão, ela tinha que enfrentar essa multidão para poder chegar a Jesus. E ela não mediu esforços. Ela não gritou, ela não disse para todo mundo: saia da frente e me deixe passar. Muito pelo contrário, ela agiu no silêncio e ela foi até ele porque ela sabia quem podia curá-la. E uma das coisas que eu aprendo com essa mulher é que nós temos que saber quem é o nosso Deus. Nós temos que saber que Ele tem poder para curar, que Ele tem poder para fazer. E nenhuma multidão pode impedir da gente receber aquilo que Deus prometeu. Amém?
Então eu não sei por qual motivo você passou daquela porta. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu não sei qual é a multidão que está te impedindo de chegar até Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele já estava aqui antes mesmo de você chegar. E não tem por que você voltar para casa sem receber a sua bênção. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher é que existia um tempo. Essa mulher estava padecendo há 12 anos. Ela passou 12 anos para receber sua cura. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus e queremos que funcione no passe de mágica. Deus promete que vai nos dar um carro, aí a gente já vai na concessionária e já inventa de fazer uma dívida. Como o pastor diz, a gente sai ali com a Bíblia, né? Porque o talão parece mais uma Bíblia. E acha que é assim, que as coisas vão acontecer assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus, Ele promete, Ele se responsabiliza. Você não precisa tomar decisões precipitadas. Você não precisa agir na sua força. Porque não é na sua força, é na força dEle. Porque Ele pode fazer. Amém? E eu consigo tirar tanta coisa desse texto. As pessoas tiram muito desse texto a fé que essa mulher teve. E realmente ela sabia quem era Deus e ela sabia que Ele podia curar. Ela conhecia e ela acreditava que Deus poderia fazer. E eu queria hoje, além de tudo isso, te perguntar: aonde e em quem você está confiando? Muitas pessoas confiam na posição que tem, muitas pessoas confiam no cargo que tem, no carro que tem, no dinheiro que tem no banco, na saúde, confiam num parente, num amigo, confiam em qualquer pessoa, só não confiam em Deus. Porque quem confia em Deus espera. Quem confia em Deus descansa. Quem confia em Deus acredita sem duvidar, porque fé é acreditar nas coisas que não se veem. Fé é acreditar que aquilo que Deus prometeu vai acontecer na hora certa e no tempo dele. Amém? É isso que Salmos 125:1 diz. Coloca aí para mim, por favor. Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quem confia não se abala. Quem confia não se deixa intimidar. Quem confia não treme. Quem confia não fica aflito, não fica nervoso. Apenas confia. E Deus me mandou te dizer: confia e espera, porque eu vou fazer. Pode passar o tempo que passar, pode passar 12 anos, pode passar 30 anos. Quando eu decidir fazer, eu vou entrar na tua vida e eu vou fazer. E não tem multidão que impeça do Senhor te alcançar. Não tem tempo que impeça do Senhor ter um encontro com você. Se Deus, Ele tem um plano na tua vida, Ele vai fazer você ir para fora, voltar para cá, mudar de cidade, de casa, mas Ele vai até você. Deus, Ele usa pessoas que você nem conhece para te abençoar. Deus, Ele usa pessoas que você nunca viu somente para dizer: ei, Deus está te chamando de volta, porque Ele tem uma promessa na sua vida. Não importa quanto tempo você vai ficar nessa situação, mas deixa eu te dizer, toda prova tem um fim. Toda prova tem um fim. Eu, na minha época de escola, a gente tinha um tempo de começar e terminar a prova. Aquele período que a gente estava fazendo a prova ali, a gente ficava nervoso, ruim a unha, ficava olhando a hora. E Jesus, minha Nossa Senhora, ilumina a nossa inteligência. Era um tempo de aflição, mas deixa eu te dizer uma coisa: descansa. Porque quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para completar. Amém? Outra coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela não murmurou. A Bíblia não relata que ela murmurou. Muito pelo contrário. Ela passou 12 anos se tratando.
E quando ela ouviu dizer que Jesus poderia fazer, ela não chegou gritando como aquele cego: Jesus, filha de Davi. Não, ela foi no silêncio. E quando ela teve a oportunidade de chegar a Jesus, ela não disse: Jesus, minha vida é difícil, eu estou há 12 anos assim. Não, ela simplesmente tocou, confiou, descansou e acreditou que iria receber o seu milagre. E já ouviu pessoas que de tudo ele reclama? Reclama do sol, se está fazendo sol, reclama da chuva quando está chovendo, reclama do salário, reclama do patrão, reclama da rua, reclama de tudo, do marido, da esposa, de tudo que tem, de tudo que está acontecendo. Agora deixa eu te dizer, o que sobraria de você se Jesus arrancasse tudo isso? Porque a gente tem o costume de reclamar do marido, porque é assim, casamento é assim. Tem hora que a gente acorda amando. E tem hora que dá vontade de jogar no meio do oceano. É só o meu? Não, não é todo mundo. Os casados. Concordam? Amém. E isso acontece. Porque as tribulações, ela vem para todo mundo. Eu fiquei com medo, né? Ninguém levantou a mão. Eu chego, misericórdia. É só o meu casamento, mas é todo mundo. Isso acontece porque a Bíblia diz que cairá chuva sobre os injustos e os justos. E a chuva nunca é chuva de bênção, nem sempre é chuva de bênção, é dificuldade. Se fosse assim, os crentes não morriam, né? Fosse assim, crente não adoecia, crente não ia para o hospital, crente não levava um tombo, crente não fazia dodói, mas crente se fere. Mas essa mulher, ela não murmurou. O segredo é não murmurar. O segredo é não reclamar. Quando eu pergunto, vocês estão bem? Eu tenho essa mania. Quando eu chego para uma pessoa, seja aonde for, eu sempre pergunto: você está bem? Irmão, independente da situação que você esteja passando, diga que você está bem, porque você tem que saber quem é o seu Deus. Você tem que saber que você tem um Deus dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Então você tem que entender que murmurar muitas vezes só vai fazer com que atrase o processo. A murmuração, ela cria barreiras. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa murmuradora? É muito chato. A pessoa reclama de tudo. Se vai sentar, reclama da cadeira. Se está em pé, reclama porque está em pé. Tem pessoas, por exemplo, lá no trabalho, às vezes, chega a pessoa, a gente pede para sentar, ela diz: não, passei a tarde todinha sentado, eu vou sentar de novo. Reclama porque a gente quer agradar, a gente quer servir. Reclama de tudo, reclama de todos. Isso é muito chato para a gente. Imagine para Deus. A murmuração, ela atrasa processos. E olhando para essa mulher, eu vejo que ela não murmurava. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, e eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a fé, é o confiar. Mas uma das coisas que eu vejo é que ela não parou. Ela não parou. Ela tinha uma multidão para ser enfrentada. O negócio estava difícil de chegar até Jesus. Mas ela não parou no processo. Ela sabia e ela cria dentro dela de que tão somente ela tocasse nas suas vestes, ela seria sarada. E muitas vezes a gente está num processo difícil na nossa vida e a gente logo pensa em desistir. Tá difícil demais. Eu não consigo, eu não posso. E quem disse que Deus precisa de você para fazer alguma coisa? Quando Ele quer fazer, Ele faz e acabou. Quando Deus quer fazer alguma coisa nas nossas vidas, Ele não precisa da nossa opinião, Ele não precisa da gente para fazer. Ele simplesmente faz. Ela tinha tudo para parar, ela tinha tudo para desistir, porque ela já tinha ido no médico. Os médicos tinham enganado ela dizendo que não tinha mais jeito, que a situação dela era muito difícil. Ela já estava 12 anos convivendo com aquela doença. Existia uma outra dificuldade que era a multidão, mas ela não parou.
Muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, querem que as coisas aconteçam no flash. Acha que quando se torna crente ou quando aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, não vai ter problema, vai ser um mar de rosas. Mas não é, existe dificuldade para a gente também. Mas o interessante, o segredo é não parar. Porque quando a gente desiste, a gente está comunicando a Deus que a gente não precisa. Que a gente não precisa daquele milagre, que a gente não precisa daquela bênção. Que a gente não precisa. Quantas vezes pessoas que estavam orando pelos seus filhos pararam de orar por eles, achando que eles não têm mais jeito? Quantas vezes mulheres que estavam orando pelos seus maridos pararam de orar porque disseram: ele não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: quem faz transformação na vida da gente é Deus. Não importa se você vai orar pelo seu filho 30 anos, não importa se você vai orar pelo seu marido 50 anos, não importa se você vai orar pela salvação da sua casa, mas quando Deus ele entrar para fazer, ele vai se garantir e ele vai fazer. Porque Deus ele entrega a promessa pronta. Mas existem processos. Existem processos que nós precisamos passar para receber a promessa. Existem coisas que nós precisamos enfrentar para receber promessas. As promessas de Deus são lindas, são maravilhosas, é de vida abundante, é de prosperidade, é de saúde, paz, alegria, é de salvação, é de vida eterna. Mas para receber nós precisamos estar com o coração alinhado de acordo com a vontade dele. Nós precisamos parar de murmurar, parar de reclamar, porque eu passei por um processo na minha vida, e eu acho que por isso que eu estou pregando sobre essa mulher, essa semana, que me fez ver o quanto a vida, ela é importante. O quanto a vida, ela tem um valor, ela tem um significado. Mas acima do valor da vida, eu vi o tamanho do Deus que eu tenho. Eu pude ver a grandeza do meu Deus, sabe? Segunda dessa semana, eu acordei com uma mal-estar muito grande. E eu fui trabalhar, passei a manhã toda na Microlins. E quando foi sair de 5 horas e fui dar uma aula, que eu tenho 2 alunos ainda à noite. Na minha primeira aula, eu estava com uma dor muito forte do lado esquerdo. E estava doendo demais. E eu digo: meu Deus, eu não estou suportando. Eu vou para casa. E avisei a outra mãe que não iria dar tempo de eu dar a outra aula. E vim para casa. Só que no processo da noite, eu cheguei em casa. A gente, quando diz para a mãe que está doente, a mãe pensa logo que é fome, né? Aí a mãe empurrou logo um prato de sopa. Aí eu comi, mesmo sem vontade, mas eu comi o prato de sopa. E aí eu fui dormir. E quando foi por volta de 10 horas, Adriano chegou. E eu estava delirando de febre. Era muita febre, que eu não aguentei nem subir na moto para ir para o hospital. E eu cheguei no hospital com muita dor, tremendo, com febre, suando frio. E o médico fez assim: ó, esse teu sintoma, a princípio, é de dengue, né? Dengue. Mas a gente vai te observar. E aí ele fez alguns toques em mim, né? Ele deu um murro nas costas, que eu não sei como ainda não quebrou minha coluna. Mas nesse toque que ele fez, ele disse: ela está com infecção urinária. E perguntou se doía para fazer xixi. Eu digo: dói. A princípio eu achei que era uma coisa normal, porque grande parte das mulheres tem infecção urinária. Porque não é não é transmissível. É uma doença que é através de roupa apertada, de banheiro sujo. E eu passo o dia todo no trabalho. Então, eu uso banheiro que todos os alunos usam. E até então tudo normal. Eu achava que eu ia tomar um remédio e ia para casa. Só que aí eles continuaram a fazer alguns processos para descobrir qual a gravidade dessa infecção urinária. E quando foi de noite, na segunda-feira, né, eu já estava lá à noite, 10 horas, 10 e pouca.
O médico olhou para Adriano, isso já era meia-noite, 1h da manhã, mais ou menos. E ele disse, ela vai ficar internada, porque a infecção atingiu os rins dela. E se continuar, a bactéria continuar no corpo dela, vai atingir a rede sanguínea, que pode atingir o coração. E eu achava que ali tinha chegado o nível maior daquele processo. Só que aquele era só o início do que estava por vir. E eu fiquei internada à noite, passei a segunda lá, amanheci lá. Quando foi de meio-dia, de manhã, na terça de manhã eu fiz exames, né? Tirei o sangue, a urina, eles fizeram e ficaram esperando o resultado. Quando foi entre 10, meio-dia mais ou menos, eu comecei a me bater, como se eu estivesse levando um choque. Eu me batia muito, que Adriano tinha que me segurar, porque a febre estava muito alta. E eu tinha que me segurar. Que eu estava com muita febre. Minha febre, ela começou a ser sequenciada. Ou seja, os médicos aplicavam remédio, a febre cessava e depois ela voltava mais forte. E quando ela voltava mais forte, eu voltava com muita tremedura no corpo. E aí, o médico disse, eu tenho quase certeza, só estou esperando o exame chegar, mas eu tenho quase certeza de que isso já atingiu, a bactéria já atingiu o sangue dela. E a gente vai ter que encaminhar ela para o Recife. Ela vai ter que ir para o Recife, para o Getúlio Vargas, para ser acompanhado com a equipe médica. E nisso, o meu mundo desabou. E eu olhei para Adriano, o médico chegou para mim, e ele disse assim, você entende que eu já usei o que eu tinha para usar? Eu já acabei, eu já usei todos os meus recursos, eu não tenho mais o que fazer por você. Só que ele esquecia que eu tinha um Deus que podia cuidar de mim em cada detalhe. Porque Deus, quando tem obra, quando Deus tem planos na nossa vida, Ele não precisa de recursos humanos. E aí eu fechei os olhos, eu disse, Adriano, vá buscar minhas roupas. E naquele momento, o médico me colocou numa cadeira de rodas e eu tive que ir para a sala vermelha. Quando eu cheguei naquela sala vermelha, tinha 6 técnicos em enfermagem e 2 médicos e um enfermeiro para me atender. Minha pressão, ela começou a cair. Meus batimentos cardíacos começaram a cessar, a parar. Minha pressão, que é 11/8, desceu para 8/9. E aquilo começou a cair e eles começaram a ficar muito preocupados, porque pressão arterial é o batimento, né, a pulsação do sangue com a força do coração. E o meu coração já não estava batendo como tinha que bater. E eles começaram a ficar muito preocupados com toda aquela situação. E a ambulância já estava do lado de fora para me levar para o Recife. E quando Adriano chegou, Adriano empurrou a porta. Eu estava cheia de fio aqui no peito. Estava com os 2 braços com soro, furada. E estava com a medicação. E eles disseram, Adriano, eu vou dar uma injeção nela. Eu vou aplicar essa medicação para a pressão dela subir e ela poder chegar até o Recife. Se ela for sem essa medicação, ela pode ter uma parada no meio do caminho. E quando eles colocaram a medicação dentro de mim, eu acho que ele disse que não entrou 1 miligrama. A minha cabeça, eu senti uma pressão tão forte na cabeça. E meu coração, ele começou a pulsar muito rápido. E aí o médico de imediato mandou suspender a medicação. Quando suspendeu a medicação, minha pressão voltou a cair novamente. E eles começaram a se questionar, o que é que a gente vai fazer? Quando eles começaram a se questionar sobre aquilo, eu fechei os meus olhos. E eu disse, Senhor, se é a tua vontade que eu vá, se é chegada a minha hora, eis-me aqui. Mas se não, e ali eu calei. De olhos fechados eu continuei. E eu lembro que depois meu coração, ele começou a bater novamente. E eu abri meus olhos e eu vi o médico olhando assim para a máquina. E ele chegou perto de mim como se não estivesse acreditando no que estava acontecendo. E ele disse assim, você está bem? Eu disse, estou. Ele falou, você tem certeza que você está bem? Porque quando Deus faz, a gente fica como quem sonha.
As obras de Deus são tão perfeitas, são tão lindas. E ele insistentemente, ele me perguntava o tempo todo: você está bem? E eu estou bem. Adriano chegou e foi em casa chorando, pegar minhas roupas. E aí manhã veio desesperada também, em prantos, em choro. E quando manhã chegou, o médico já tinha tirado toda a parte elétrica, já tinha tirado um dos braços, já tinha sido liberado. E eu disse: enfermeira, eu posso tomar um banho? Irmãos, foi coisa assim de segundos, de minutos, sabe? Jesus, ele operou um milagre muito grande na minha vida. E quem dizia que não tinha mais jeito, que não tinha mais recurso, viu o meu Deus entrar com todo o recurso necessário, sem precisar de máquina, sem precisar de remédio, sem precisar que eu fosse para o Recife. Porque a minha vida depende dele. A minha vida glorifica o nome dele. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria contando a vocês as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa: independente da circunstância, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E essa mulher, ela passou pelo mesmo processo. Os médicos disseram para ela que não tinha mais jeito. Ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais para onde recorrer. Mas quando Deus resolveu entrar na vida dela, ou seja, quando ela resolveu encontrar Deus, ela recebeu o que ela procurava. Ela recebeu a cura que eu procurava. E aí o pastor foi me visitar porque eu não divulguei, eu não comentei, né? O pessoal quando fica doente, né, coloca: tô doente, ore por mim, né, no Facebook, WhatsApp. E ninguém sabia, só eu, Manhinha e Adriano que estavam enfrentando esse processo. E Manhinha, o pastor ficou sabendo porque Manhinha falou para ele para orar por mim. E o pastor foi no hospital, eu ainda estava na sala vermelha em observação. Estava com soro e estava com uma sonda. E eu estava contando o processo, né, de cura para o pastor. E de repente o enfermeiro chega e diz assim: você vai voltar. Aleluia! Você vai voltar. Quando ele disse você vai voltar, eu me agoniei. Eu dei um pinote da cama, irmão, que eu não sei de onde eu tirei força. Eu disse: pastor, me deu soro. Ele disse: não, mulher, eu levo. Eu disse: não, pastor, me... Aí eu fui-me embora. Eu nem me despedi do pastor. A felicidade foi tão grande. Porque Jesus disse: ei, volta. Não acabou não, é só o começo. Porque o final das coisas é melhor que o começo. Quando Jesus se entregou no madeiro, não foi por ele não foi pelos anjos não, foi por mim, por você que é pecador, que depende dele, que necessita dele. É quando as nossas forças acabam, é quando os recursos humanos acabam, que Jesus entra com providência nas nossas vidas. E eles ainda quiseram me prender lá. Eles disseram: olha, eu vi só eles conversando com o pastor e com a mãe. E eles disseram: olha, ela vai dormir aqui hoje, para a gente observar ela, para ter certeza de que ela está bem. Eu tinha acabado de receber um milagre. Porque quando a gente recebe um milagre, o povo diz assim: como foi que isso aconteceu? E eu via toda aquela equipe médica, uma equipe de 9 pessoas, que foram lá para me atender, ficarem assim: como foi que isso aconteceu? A gente fica boquiaberto com as coisas que Deus faz. E o que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Isso é só o começo. Ei, não pula etapa não. Passa o processo, sofre o que tiver que sofrer, suporta o que tiver que suportar, carrega o peso da tua cruz, mas não para. Não para, não desiste, não fraqueja. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E ele só vai te dar a promessa quando você estiver com seu espírito fortalecido. E quando você reconhecer que ele é Deus.
que Ele pode fazer. E eu lembro que eu cantava, enquanto eu estava naquele processo, eu cantei uma canção assim. Amanheceu, nada mudou. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem sabe essa canção? Vamos cantar junto? Amanheceu, nada mudou. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vai te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Sei que é difícil prosseguir. Aleluias. Porque veja só, gente. O Senhor, Ele entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então não aceite que a circunstância da vida determine o seu futuro. Não aceite que os processos da tua vida parem você. Existem coisas grandes para chegarem até você, mas você precisa continuar. Não desista, não pare, não recue. Se preciso for, descansa, espera, chora, porque no momento certo Ele vai colher todas as tuas lágrimas e transformar elas em bênção. É assim que Deus faz. E você precisa sair daqui hoje crendo e acreditando no tamanho do seu Deus. Deus ele tem um grande plano na vida de cada um de nós, mas só vai ser colocado em prática se a gente realmente acreditar sem duvidar. Se a gente fizer como Salmos fala, confiar em Deus de todo o coração. Porque quando a gente confia, nada pode nos abalar. Ainda que a doença venha, ainda que as circunstâncias venham, nada nos para, nada pode nos parar, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus ele é fiel para continuar a boa obra. O nosso Deus é o Deus que fecha a porta, abre sepultura, fecha sepultura. E não tinha chegado a minha vez, por isso que eu estou aqui, tá vendo? Deus é bom.
Amém? Vocês estão felizes pela minha vida? Glória a Deus. Que bom estar numa igreja que me ama, né? Deus é fiel. E agora eu queria fazer uma oração por vocês, porque eu não vou falar o que eu não sei mais falar, né? Quando Deus diz para encerrar, a gente tem que obedecer, né? Então eu queria que vocês ficassem de pé, para que a gente pudesse orar. Amém? Coloca a mão no teu peito, ou abraça o teu irmão aí do lado. Fica livre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor Jesus, por cada pessoa que entrou aqui na tua casa. Pai amado, muito obrigada pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus maravilhoso. Nós cremos que o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor iniciou em nós. Pai amado, eu não sei qual é a dificuldade que essa pessoa tem enfrentado, eu não sei quantas noites ela ficou sem dormir, eu não sei qual foi o diagnóstico que ela recebeu, eu não sei qual é a multidão que ela tem que enfrentar, mas eu sei que o Senhor é um Deus do impossível, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Oh Pai, derrama sobre a vida de cada um deles, Pai amado, a Tua graça, a Tua misericórdia sem fim, que o Senhor possa alcançar filhos, maridos. Pai, eu te peço, Senhor Deus, pelas mulheres, pelos homens, pelos jovens, pelas crianças, Pai amado, pelas famílias no geral, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, por aqueles jovens que estão no processo, Pai amado, de distância de Ti, que eles possam se achegar a Ti, que eles possam Te conhecer, que eles possam Te servir em espírito e em verdade, Pai amado. Que as pessoas, Pai amado, que estão enfrentando processos no lar, Pai amado, que seja um divórcio, que seja oração para que as pessoas do seu lar venham se converter, que o Senhor entre com providência, que o Senhor faça o seu milagre, que o Senhor venha fazer, Pai amado, aquilo que nós não podemos fazer, que essa pessoa saia daqui fortalecida, que ela não pare, que ela não desista, que ela encare o que tiver que encarar, Pai amado, que ela se levante, Pai amado, que ela entenda que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor está agindo na vida dela, Senhor, que ela não desista, mas que ela entenda que isso é só o começo, que existe muito mais do Senhor para ela, Pai amado. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei aonde está doendo, eu não sei qual é a tua decepção, mas o Senhor, Ele é fiel para te curar, Ele é fiel para te dar muito mais, Ele é fiel para fazer com que você se torne uma pessoa forte, uma pessoa de fé, uma pessoa que não teme, que não se abala, que não fica triste diante da circunstância. E por isso eu louvo a Deus pela sua vida e declaro que o Senhor Jesus está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Que Deus abençoe as suas finanças, os seus filhos, esposo, mulheres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês, pastor. É uma honra.